Rapaziada, o nosso presidente, atual presidente, ele é matemático. Então, vamos fazer uma continha sobre Marcos Leonardo. Essa era a bomba que eu tinha para vocês com relação ao dia 23 de novembro, que volta o nosso canal oficial no YouTube, o História Santos Oficial. Mas eu estou trazendo isso antes, porque já vazou. Vamos fazer uma conta. Você precisa de uma caneta, um papel e uma calculadora. E eu vou te mostrar como, se realmente existe esse documento autorizando os representantes do Marcos Leonardo a negociá-lo ao fim do Campeonato Brasileiro, como isso é nocivo para o clube. Eu vou te mostrar agora, vou te provar. Números, matemática, não tem jeito. Vamos embora. Pelo que eu tenho de informação, o acordo entre o presidente do Santos, ou a atual diretoria do Santos, com o staff do Marcos Leonardo, fala-se, Rafaela Pimenta, representante do jogador, é que, pelo que eu tenho de informação, e isso está em documento, que o Marcos Leonardo, se a Rafaela Pimenta trouxer, ou o staff do Marcos Leonardo trouxer uma proposta de, no mínimo, 18 milhões de euros, o Santos é obrigado a negociá-lo. Vou repetir, no mínimo 18 milhões de euros, o Santos é obrigado a negociá-lo. Gente, tem que ser muito burro, né? Para, se existe esse documento, ceder esse documento para o jogador. O principal ativo do Santos. Vou te provar o que ele está valendo para essa atual diretoria. 18 milhões de euros é o mínimo. Ninguém vai pagar o máximo. Ninguém. O Santos tem direito a 70%. E o Marcos Leonardo tem 30% dos direitos dele. Obviamente ninguém vai pagar o mínimo. Se tiver que pagar mais, vai pagar pelos 30% do moleque, tá? Que são dele. E ninguém tem a ver com isso. Começa por aí. O primeiro erro grotesco, se existe realmente esse documento. Eu pesquisei no portal da Transparência, tudo, desde que no meio do ano, janela, que ele ficou afastado, era o Diego Aguirre ainda, o treinador, jogou contra o Fortaleza, isso, aquilo, que ele não quis treinar. Pesquisei, não tem pomba nenhuma falando sobre esse documento. Ou seja, de acordo com o novo estatuto aprovado por este Conselho Deliberativo e com a anuência do sócio que estava todo entusiasmado com o SAF e não prestou atenção no que ia acontecer, o presidente pode tomar a decisão sozinho sem consultar o comitê de gestão. Ele assume a responsabilidade. 18 milhões de euros. Se for a parte do Santos, os 70% que o Santos tem direito, os outros 30% são 5 milhões e 400 mil euros. Eu não vou nem converter para a nossa moeda, porque eu não sei quando você vai estar assistindo esse conteúdo, tá certo? Aí você converte aí. Completando 23 milhões e 400 mil euros o valor total do nosso principal, se não único ativo que pode render bastante para os cofres do clube. Estou te dizendo, se há essa carta, e eu tenho informação que há, esse é o valor, eu tenho informação que é, o mínimo 18 milhões, tá? Então o Marcos Leonardo vale para essa diretoria somente 23 milhões e 400 mil euros. Sendo que ele tem contrato até 2026 e uma multa rescisória, pelo que eu tenho de informação, de 60 milhões de euros. Então, num total, ele seria vendido por menos da metade da multa rescisória. Repito, nosso presidente é matemático. Se os 18 milhões de euros for o valor total da negociação, seria mais uma... Isso mesmo, né? O Santos ficaria com 12 milhões e 600 mil euros pelos 70% do Marcos Leonardo e o Marcos Leonardo com os mesmos 5 milhões e 400 mil euros. De qualquer forma, o Marcos Leonardo tem uma autorização para ser vendido a preço de banana. Se com esse elenco medíocre que foi montado pela atual diretoria, se o moleque foi destaque nos últimos 3 anos dessa gestão desportiva tenebrosa, se o moleque é top 10 do mundo entre os maiores goleadores com menos de 23 anos,
Moleque toda hora convocado para a seleção olímpica, a seleção de base. Pedido na seleção principal. Vale isso? Eu acho que o nosso presidente precisa aprender um pouquinho mais de matemática, apesar de ser um matemático. Imaginem vocês o Marcos Leonardo num time competitivo de verdade, lutando por títulos, num time bem armado, né? Num plantel onde machuca o Rincon, o torcedor do Santos se desespera porque não tem, vai ter que ver Camacho. Imagina. Imagina, hein? Imagina. O que esse moleque não ia dobrar? Ele já é o top 5 dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, tem o Paulinho, tem o Tiquinho, tem mais um. Acho que é o 4º artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Marcos Leonardo. Tem assistência pra caramba, gol pra caramba. Mas vale para essa diretoria 23 milhões e 400 mil euros. Isso se o documento disser que 18 milhões de euros é o valor mínimo pelos 70% a parte do Santos. Eu quero colocar aqui um desafio aos candidatos à presidência do Santos. Alguém precisa saber se esse documento existe. Alguém precisa impedir este problema causado que pode nos custar o maior e principal ativo que existe hoje no Santos Futebol Clube, chamado Marcos Leonardo. Esse moleque não vale menos que 40 milhões de euros. Não é à toa que a Europa está em cima dele há muito tempo. E a gente fica marcando toca. E esse conselho fala amém para tudo. E o associado falou amém para esse estatuto que tinha como bandeira a porra da SAF e, na verdade, tinha um monte de coisa embutida que vocês não viram. E aí dá no que dá. Vender o Marcos Leonardo, o melhor jogador, camisa, um dos melhores do Santos, é ele e Soteldo que se salvam. Vender por no mínimo 18 milhões de euros, com um valor total aqui, se for a parte do Santos, os 70%, os 18 milhões de euros, 23 milhões e 400 mil euros. Mas o meu desafio aos candidatos à presidência é: vejam isso, impeçam esse, entre aspas, assalto a um ativo do Santos, porque ele está saindo a preço de banana. Não pode se calar, existe um contrato. Esse documento que foi assinado pela atual diretoria, tá? Se ele realmente foi assinado, ele tem validade jurídica para superar o contrato do Marcos Leonardo até 2026, com multa rescisória de 60 milhões de euros? Ele se sobrepõe ao contrato do Marcos Leonardo? Ele é um aditivo do contrato do Marcos Leonardo ou é uma carta como o pai do Neymar recebeu que poderia negociá-lo a partir de 2013, sei lá eu com quem? Do Luiz Álvaro. O que é esse documento? Eu desafio os candidatos à presidência do Santos a verificarem isso e trazerem ao associado, ao torcedor, o que realmente acontece de verdade nesse Santos Futebol Clube tão nebuloso quando se diz respeito a tal de transparência e austeridade financeira. Com todo o respeito do mundo, um matemático não vende seu principal ativo por 23 milhões e 400 mil euros apenas. Não vende. Não vende. Está rifando, está entregando. E tem um outro detalhe que eu vou colocar aqui. Muita gente não tem coragem de falar, mas eu falo. Se 70% for a parte do Santos, 8 milhões de euros, não vai chegar mais do que isso. No mínimo 18 milhões de euros, vai chegar ao mínimo, tá? Os 30% do Marcos Leonardo, se bobear, e a gente conhece a atuação da Rafaela Pimenta, os 30% do Marcos Leonardo podem valer a mesma coisa que os 70% do Santos. Por quê? Porque temos uma gestão precária desportivamente. Porque temos um presidente desesperado para dizer, tá vendo? Deixei dinheiro em caixa para montar um time competitivo. Não, o senhor rifou o nosso maior ativo. Eu não aceito o Marcos Leonardo sair do Santos por menos de 40 milhões de euros. Eu não aceito. Não aceito. Porque eu sei que se o próximo presidente montar um time competitivo, mas aí não vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro sim. Se montar um time competitivo, esse moleque triplica o valor dele no mercado, que já é alto. Só para cá, para essa diretoria, que vale no mínimo 18 milhões de euros. Já encheu o saco também. Ainda bem que está acabando o ano. Então eu desafio os candidatos à presidência a irem atrás disso
e mostrarem para o torcedor a realidade desse aditivo no contrato, essa carta, autorização, caralho a 4. Eu quero ver isso, tá bom? Valeu.